Boa noite. Boa noite a todos os presentes aqui. Vamos para mais uma live de autoconhecimento e hoje o tema é expectativa. As expectativas que nós criamos, por que nós criamos expectativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Todos preparados? Trouxeram suas dúvidas? Eu falei lá no WhatsApp, no grupo que eu tenho uma lista de transmissão que era para trazer as dúvidas, hein? Sobre esse tema. Vou esperar mais um pouquinho para todo mundo entrar. E aí a gente começa. Vamos falar então, né, sobre esse tema, sobre a expectativa que nós criamos nas nossas relações, a expectativa que nós criamos sobre nós mesmos e como a gente vai se julgando no meio desse caminho, né, e julgando o outro também. E por muitas vezes isso acaba se tornando uma sobrecarga, acaba se tornando um peso para nós. E vamos começar então falando sobre expectativa. Tá dando pra me ouvir bem? Tá boa iluminação? Vocês estão me vendo bem? Não tá travando? Como é que tá? Posso prosseguir? Se vocês já tiverem dúvidas sobre o tema, deixa aqui pra mim na caixinha. Se não quiser deixar aqui aberto, aqui nesse bate-papo que tem aqui, deixa pra mim na caixinha, tá? Que aí eu vou respondendo vocês conforme a live vai acontecendo. Vou esperar só me confirmar então aí se tá tudo jóia com o áudio, tá tudo certo com a iluminação. Lá, ela disse que tá tudo jóia. Então vamos começar. Vamos falar então sobre expectativa. Oi Lari, bem-vinda minha linda. Obrigada por me falar que tá tudo bem, então tá ótimo, vamos começar. Então, expectativa, esse monstrinho que nós criamos, né? Tem até uns memes que falam assim, cria um camelo, mas não cria expectativa. E é mais ou menos isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas vamos por partes. Então, o que é expectativa? Ela é uma espera de que a gente possa alcançar um resultado satisfatório. E isso a gente pode lançar nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa saúde, no nosso financeiro, enfim, todos os setores da nossa vida. Eu sempre separo assim as coisas mais para ficar didático, mas nós somos uma coisa só. Então a expectativa, ela não tá só lançada em algo específico da nossa vida, ela é uma emoção, né? Ela é um sentimento dentro da gente, o que a gente espera sobre a vida, o que a gente espera que o outro faça para que nós possamos adquirir resultados satisfatórios. E eu pergunto para vocês, o que seriam esses resultados satisfatórios que eu tô falando? O que é ter essa satisfação diante da vida? Porque vamos lá, vamos supor que você esteja num relacionamento e você tá criando expectativas sobre como o outro vai reagir às suas ações. Você tá criando, será que vai achar isso? Será que vai achar aquilo? Não, eu acho que vai adorar que eu falei isso. Não, acho que se eu falar isso, a pessoa vai embora. Tá, aí você olha pra isso. O que é que você tá buscando com isso? Ao criar isso tudo? Às vezes a gente vai ligando no automático e não se pergunta no que tá acontecendo, né? E esse é o processo do autoconhecimento. Se perguntar por que eu tô criando, né, uma historinha ali na minha cabeça, no meu plano mental, pra buscar um resultado. E esse resultado, né, a gente busca esse resultado satisfatório. A gente faz isso porque as nossas necessidades de se satisfazer estão relacionadas com os nossos sentimentos. E eu vou listar algum deles para vocês, que é a necessidade de se sentir amado, acolhido, respeitado, admirado, aceito, né, de ser olhado pela outra pessoa. Coloquei algumas aqui, deixa eu ver se eu falei todas. Amado, respeitado, acolhido, admirado, reconhecido, incluído, aceito, né? É como se a expectativa ela tivesse assim aqui num círculo, né? A gente tá aqui com ela num círculo e ela tivesse como se fossem ramificações daquilo que a gente vai sentindo sobre ela. Então, por exemplo, eu posso sentir que eu tenho tô criando uma expectativa sobre alguma coisa para que essa coisa me traga a sensação satisfatória de me sentir amada, me sentir incluída. Então, vamos tendo ramificações nessa expectativa. E ela fica ali dentro de nós, justificando os nossos pensamentos, né?
Então, e por que a gente tem essa necessidade de se sentir nesse lugar de satisfação? Por conta de uma palavrinha muito maravilhosa que permeia o nosso inconsciente coletivo, chamado segurança. Se o outro me ama, eu me sinto seguro. Se o outro me acolhe, eu me sinto seguro. Porque se o outro não me ama, ele pode me punir, ele pode me machucar, e isso vai de encontro com a sensação que eu tenho de segurança. Eu vou me sentir insegura em cima disso. Entenderam? Então, vamos lá. Eu vou buscando, então, com a expectativa, resultados satisfatórios, né? Que eu acredito que são satisfatórios dentro da minha concepção do que é satisfatório. E isso pode ser a necessidade de me sentir, então, acolhida, amada, aceita. E por que a gente faz tudo isso? Vai em busca dessas movimentações. Para poder se sentir seguro. Porque permeia lá no nosso inconsciente coletivo essa necessidade de sobreviver, essa necessidade de nos sentirmos seguros perante a vida. E aí a gente entra em contato com essa energia, nós vamos falar muito disso no meu curso, inclusive. Eu vou dissecar isso tudo, né? Aqui numa live em 40 minutos, 45 minutos, não dá pra falar tudo isso, né? Não dá pra falar tudo, né, que um curso mais, aprofundando mais no assunto dá para falar, mas estou passando aqui por alguns assuntos interessantes e importantes para a gente entender, né? E por que eu estou tendo também essa abordagem? Porque para quando você começar a ter essa característica mental de criar a expectativa, você começar a se perguntar, tá? Então dando um respaldo aqui para que vocês possam levar isso para a vida de vocês, quando isso estiver acontecendo. Então vamos lá. Né? Passamos pelos pontos da necessidade de satisfação, isso vem através das sensações, e elas são inúmeras, como eu listei aqui algumas para vocês. Isso tudo pra gente se sentir seguro, porque no nosso inconsciente coletivo tem uma necessidade de se sentir seguro, de sobreviver, de perpetuar a espécie. A gente entra em contato com essa energia e a gente começa a fazer movimentos na nossa vida para a gente poder estar nesse lugar de segurança, nesse lugar de se sentir sobrevivente. E o que acontece? A gente vai começar a viver a nossa vida e vai começar a prestar atenção que quando eu controlo alguma coisa, eu tenho mais probabilidade desse resultado ser satisfatório, ou seja, me trazer a sensação de segurança, me trazer, né, que eu estou fazendo parte desse inconsciente coletivo, eu estou incluída aí nesse sistema. Então, olha só todo o jogo que acontece né, a gente acha que é só a gente criando expectativa, ai, tomara que o outro me ligue, nossa, tomara que hoje saia o resultado daquilo que eu tô esperando há tanto tempo, né, criando aquelas expectativas, mas no fundo, lá na nossa raiz, tem coisas um pouco mais complexas que isso. E quando a gente entende, a gente fala, então foi por isso que eu tô sempre colocando ali no outro a responsabilidade por me fazer sentir alguma coisa. Então, olha só, essa necessidade que eu tava falando pra vocês sobre controlar a nossa vida vem porque a gente tem um entendimento de que se eu controlo alguma coisa, eu consigo observar toda a engrenagem acontecendo e, de uma certa forma, manipular o resultado ao meu favor, para me trazer satisfação, para me trazer sentimentos prazerosos, para me trazer sentimento de segurança. E quando alguma coisa não está dentro da nossa expectativa, ela sai dessa expectativa nossa, a gente acaba se sentindo o quê, então? Frustrado, né? E essa frustração ela pode vir numa sensação também de tristeza, de aborrecimento, de mágoa, de culpa, de um monte de outros sentimentos. Então, o que é a frustração? A frustração, eu falo, me diga o quanto você se sente frustrado com as relações, relacionamentos, os setores da sua vida, que eu vou te dizer o quanto você tem de necessidade de controlar o que está à sua volta, de controlar a vida. E aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós não temos esse controle sobre a vida. Então a gente fica fazendo movimentos com alguma coisa que a gente não tem controle. Então, por que eu tô fazendo isso? Isso para mim é um desperdício de energia, é um desperdício da nossa inteligência emocional, né? Então, assim, nós não temos o controle sobre a vida. A gente não sabe se amanhã vai chover ou vai fazer sol. A gente não sabe o que é que o outro vai responder. A gente não sabe se vai passar naquele teste. A gente não sabe se vai passar no vestibular. A gente não sabe o que vai acontecer, né? O que é que eu tenho controle, então? Eu tenho controle de uma única coisa, que é quando a informação chega pra mim, eu fui lá, projetei alguma coisa, tô esperando que esse projeto cresça.
Projetei isso, eu tô lá esperando. Não obtive o resultado alcançado, o que é que eu tenho controle sobre isso? Não obtive o resultado alcançado, então o que eu posso fazer em relação a isso? Vou ficar triste? Vou ficar feliz? A gente pode começar a observar isso e começar a se auto-observar diante dessas situações. É nisso que a gente pode ter o controle sobre nós mesmos, sobre o outro, a gente nunca vai ter. A gente não sabe o que é que o outro vai nos proporcionar, né? Então, qual é a necessidade que a gente tem de ficar agradando o outro? Sabe por que a gente fica agradando o outro e muitas vezes não olha nem para os nossos próprios interesses? A fim de que, ao agradar ao outro, a dar às vezes até mais do que eu tenho para dar para outra pessoa, me sobrecarregar em dar ao outro, a expectativa de que o outro não vá embora, não me deixe sozinho. Por quê? Isso tudo me causa insegurança. Isso tudo não me dá a sensação de segurança. Então, o que eu faço? Ao agradar ao outro, eu dou a ele a opção, né? É como se fosse uma forma de manipulação. E todos nós fazemos isso em algum nível, tá? Já vou falar, não existe a fada dourada do campo que, ai não faço isso. Em algum nível, de alguma forma, nós fazemos isso em algum setor da nossa vida, tá? Faz parte do jogo. Então, a gente manipula essa situação para fazer com que o outro fique ao nosso lado. Então, aí você pode até me falar, mas eu gosto de agradar as outras pessoas porque eu me sinto bem com isso. Muitas vezes isso também é um condicionamento. Você aprendeu a se sentir bem em agradar a outra pessoa para poder ficar mais fácil para você, tá? Não estou dizendo que tem uma opção certa e uma opção errada. Como eu disse, todos nós fazemos isso em algum nível. Agora eu quero mostrar para vocês o caminho do meio, né? Inclusive foi o que eu trouxe aqui para vocês. Não existe essa questão de então se eu parar de criar expectativa, minha vida vai se tornar mais fácil? Pode ser que sim, pode ser que não. Não tenho como saber isso, não é uma métrica, não tem uma máquina que vai dizer se isso vai acontecer ou se isso não vai acontecer. O que eu quero trazer para vocês é soltar essa necessidade de controlar o outro, de controlar o que está fora do meu controle. Eu tenho controle só sobre a minha própria vida. Eu tenho controle só sobre aquilo que eu vou fazer em cima, das atitudes que eu vou fazer em cima daquilo que está me acontecendo. A vida acontece de uma maneira muito maior do que nós imaginamos, né? E quando a gente acha que isso é desesperador, a gente coloca a vida contra nós mesmos. Porque a vida tem mecanismos incríveis de nos fazer de nos colocar onde nós realmente precisamos estar para crescer e para evoluir. E quando a gente coloca uma expectativa sobre o outro, sobre as áreas da nossa vida, sobre ter alguma coisa, sobre ser alguma coisa, a gente deixa de olhar para o que nós temos no aqui e no agora, como se a gente tivesse um distanciamento sobre nós mesmos e sobre a realidade que está nos acometendo naquele momento. Né? Como se a gente estivesse a todo momento projetando uma felicidade que nunca tá aqui. Ela tá na mão do outro, ela tá só se eu conquistar aquilo, ela tá só nessa forma. Ela nunca vai estar aqui comigo, né? Ela vai estar sempre só, quando eu tiver o meu carro, e aí eu vou ter mais liberdade para poder fazer as minhas coisas, é que eu vou ser feliz. Quando eu tiver tal coisa, quando eu for tal coisa, quando eu passar em tal coisa, quando eu tiver relacionamento X, é que eu vou conquistar isso. E a gente fica criando essas expectativas diante da vida e muitas vezes ela pode nos proporcionar algo muito melhor, só que o nosso olhar tá tão objetivado em algo que não consegue observar essa outra coisa. Então é se abrir para as possibilidades da vida. Inclusive falei isso em outra live. O que a gente pode fazer então diante disso, se nós vamos mesmo de certa forma criar expectativas, né? Então eu quero trazer isso para vocês. Tem alguma mágica que faz para eu não criar expectativa? Olha, até hoje eu não conheci alguém que não cria expectativa sobre alguma coisa, tá? Se vocês conhecerem, me informa que eu quero conhecer essa pessoa e falar, meu filho, qual que é a mágica? Porque dentro de nós temos essa questão, lembra que a questão da segurança? Isso permeia muito forte. A gente teria que se sobressair de uma força assim estratosférica, uma força muito potente para a gente não criar essa expectativa, para a gente não soltar, inclusive, a necessidade de se sentir seguro, né? Então, nós vamos criar expectativas. O que nós
o que eu tô querendo trazer para vocês é o equilíbrio em fazer isso, né? Então, por exemplo, você pode ter um sonho, você pode ter um objetivo, mas o que eu quero que vocês comecem a observar ao trazer esses desejos e essas vontades que são genuínas, não estou dizendo que não são genuínas, não são só uma coisa, uma explicação em questão da segurança, pode estar ali no seu coração uma coisa muito potente, latente ali dentro, né? Ah, eu quero muito isso porque sei que isso me faz muito feliz. Ótimo, maravilhoso, não tô querendo desmerecer isso não. Mas o que eu tô querendo dizer é, e se isso não acontecer? Você vai ficar contra você? Você vai colocar toda a sua vida em jogo? Você vai jogar tudo pra cima? Por conta disso? Né? Será que vale a pena a gente depositar todo o nosso poder em algo que tá lá no futuro? Depositar em alguém todo o nosso poder de nos fazer feliz? De nos sentirmos acolhidos? Então eu trago para vocês que a resposta para encontrar o caminho do meio é o autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, menos a responsabilidade do outro de me fazer feliz. E o outro não é só uma pessoa, o outro é a coisa, é o carro, é o... enfim, qualquer coisa que possa ser, inclusive um sentimento, tá? Então, se eu olho pra mim e me dou a chance de fazer isso por mim, eu tiro do outro a responsabilidade de ter que me fazer sentir segura. Eu posso fazer isso por mim, mesmo sabendo que, gente, vamos lá, a gente pode viver numa fortaleza, se esconder do mundo, mas pode cair a qualquer momento um meteoro na nossa cabeça. Não é? Isso não é o racional de se sentir? Então nós estamos a todo momento, a vida é correr riscos. Nós estamos correndo riscos a todo momento. Não tem nada 100% definitivo e não tem nada 100% seguro. A nossa cabeça cria isso para nos dar uma sensação de segurança, né? Porque senão a gente vai ter dentro de nós uma necessidade de a todo momento ficar numa agitação muito potente. Então, de certa forma, essa necessidade de se sentir seguro, ela vem como uma forma da gente se sentir em paz com a gente mesmo. Só que o que acontece? A gente utiliza isso em excesso, a gente se excede nisso, tá? Então, se sentir seguro é uma autopreservação, ela é positiva, mas quando a gente transforma isso em algo muito maior, isso acaba tornando um desequilíbrio em algum setor da nossa vida. Ou às vezes em todos os setores da nossa vida, tá? Eu tinha anotado algumas coisas interessantes para falar aqui para vocês, e que eram as perguntas que a gente pode se fazer para saber em qual pé a gente está em relação à expectativa. Perguntas, também trouxe algumas questões com crenças que a gente pode ter a nível subconsciente em relação a questão de se sentir em segurança ou não se sentir em segurança, as questões que nós temos então em relação à satisfação, né, diante da vida. Trouxe isso tudo e já vou falar aqui para vocês. Então, qual que é o caminho do meio? Qual que é o caminho que eu posso encontrar esse equilíbrio entre me sentir seguro sem precisar criar essas expectativas? Então, lembrando, eu posso ter um desejo, eu posso ter um sonho, eu posso ir atrás disso, mas o que eu quero trazer para vocês é soltar a expectativa de que somente aquilo vai me fazer feliz. Somente assim eu vou encontrar a felicidade, porque pode ser que você não encontre a felicidade, né? E quantas pessoas acham que se casarem vão encontrar essa felicidade, se tiverem filhos vão encontrar essa felicidade. E aí casam, e aí tem filhos, entram no trabalho que quer, ganham o quanto quer ganhar, e fala, tá, não tô me sentindo satisfeito da mesma forma. Porque a expectativa de segurança, ela não é um fator decisivo para que a gente possa ser feliz. Ela é um termômetro, ela é uma vontade, é um desejo. Só que aí, às vezes, a coisa acontece, só que a gente não tá se autossatisfazendo, porque a gente só tá buscando fora, buscando que o outro, ou seja, lê-se, né? O mundo me dê isso. Aí o mundo me dá, a coisa acontece, né? Mesmo que eu tenha ido lá, tenha batalhado, tenha feito tudo, a coisa acontece, depois que ela acontece, eu não consigo encontrar essa satisfação. E aí, gente, como é que se dá em relação a isso? Nós vamos encontrar aqui o caminho do meio, né? Encontrar satisfações naquilo que a gente conquista, naquilo que a gente se coloca no propósito de realizar, né? E acolher isso, acolher essas satisfações. Nós vamos ficar numa eterna frustração, numa eterna insatisfação sobre nós mesmos, sobre a vida,
sobre os sonhos que nós criamos, sobre quem nós somos, entende? Então tem esse caminho do meio. E eu vou oferecer esse caminho do meio. Eu vou dar para vocês aqui, daqui a pouco, lá mais pro final, porque ainda vou passar por alguns exemplos aqui, eu vou falar para vocês sobre perspectivas que nós podemos ter e acolher no nosso coração para que a gente possa levar esses conceitos para os nossos sentimentos, para que a gente possa, então, quando for olhar para algo e sentir a necessidade disso ou querer isso, não criar a expectativa de que somente aquilo vai me fazer feliz. Porque não é somente aquilo que vai te fazer feliz. Tem inúmeras coisas maravilhosas que nós podemos viver nessa vida. E começa com a primeira coisa, eu me fazendo feliz. Não esperando que uma conquista ou uma coisa em si faça isso por mim, tá? Porque eu já tenho isso dentro de mim. O que acontece é que muitas vezes na nossa vida a gente não entra em contato com isso, com essas informações, com essas experiências e com essas vivências. Então, o meu trabalho aqui, inclusive como terapeuta, é trazer essas informações a nível físico, mental, emocional e espiritual para que vocês possam experimentar essas sensações. Às vezes a gente não tem registrado no nosso sistema essas sensações. É por isso que eu tô fazendo essas lives, inclusive, deixando depois disponível para vocês lá no meu canal do Telegram, áudios em que eu programei para trazer para vocês sensações. Então olha só que interessante, eu trouxe para vocês no áudio de hoje, que vai estar lá no Telegram depois dessa live, não tá lá agora, não tá lá ainda. Quando eu desligar aqui, vai ser postado. Voltou, tinha dito que tava com baixa conexão, tá. Eu coloquei lá uma coisa super interessante, que é eu saber lidar com a vida. Eu saber lidar com essa questão de soltar a vida. Então tem isso lá no áudio de hoje, né? Isso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês está lá no áudio, trazendo a perspectiva mais elevada que existe, essa sensação maravilhosa, tá? Então vamos lá. Exemplos em que eu posso então criar expectativa. Eu trouxe aqui relacionamentos e família. Como na família? Como quando a gente tem a expectativa de que nossos pais nos orgulhem daquilo que nós escolhemos para nossa vida. E aí, pode ser que aconteça o quê? Para alguns pais, mesmo que o filho conquiste o mundo, vire, sei lá, uma lenda, ainda assim não vai estar suficiente. E aí, quando você não for suficiente para outra pessoa, né? A expectativa que você criou de que a outra pessoa sinta esse orgulho sobre você não foi atingida. Aí você vai se cobrar, vai se colocar uma sobrecarga, um sobrepeso para poder atingir esse objetivo que você se colocou de que o outro se orgulhe de você. Então, como eu disse para vocês, a gente pode fazer isso em vários setores da nossa vida, tá? Inclusive na área da saúde também dá pra gente, a gente também faz isso, né? Cria essas expectativas sobre a nossa própria saúde, né? Do tipo, vou começar uma academia. E aí a gente, sei lá, se machuca, alguma coisa do tipo, não atinge a expectativa que a gente queria, de todo dia, na semana, já fala, isso não serve pra mim, eu não consigo, eu não sei o quê. Já coloca vários empecilhos, porque alguma coisa saiu fora do nosso controle, fora daquilo que era planejado, do que a gente achou que só assim poderia ser satisfatório, e a gente já se coloca um monte de pesos em cima de nós. Sendo que é só fácil, eu não consegui, vou no outro dia. Pronto, resolvi a coisa, né? Racionalizei sobre ela, né? Se você vê que isso persiste, pode ser que você tenha uma causa emocional lá registrada no seu subconsciente, dizendo que aquilo não é seguro para você. E aí você vai de encontro com coisas que vão ao contrário daquilo que você gostaria de alcançar, tá? Isso tudo, eu falo que daria uma outra live para falar isso para vocês. Outras lives, na verdade, porque é muita coisa, é muito assunto, tá? E por isso que eu convido vocês a fazer meu curso, porque tudo isso vai estar mais aprofundado lá e vai estar numa perspectiva, numa amplitude a maior, tá? Outra coisa, né, que eu trouxe para vocês de exemplo era a questão de relacionamentos. Quando a gente fica esperando que a outra pessoa haja como a gente gostaria que ela agisse. Né? Então, você tá lá, você fala assim, se eu mandar essa mensagem aqui pra pessoa, eu tenho certeza que ela vai gostar e ela vai acabar topando sair comigo hoje. Aí você vai lá, manda, a pessoa fala, putz, hoje não posso, tô lá de trabalho. Aí você fala, putz, essa pessoa então ela não gosta de mim, essa pessoa não quer, essa pessoa... A gente começa a criar outras histórias só porque a gente não atingiu uma expectativa que a gente criou sobre aquilo. E aí vem as frustrações, porque aquela pessoa não me acolheu,
aquela pessoa não me amou como eu gostaria, aquela pessoa não me colocou como prioridade como eu gostaria, né? E aquele monte de enxurradas ali, e a gente fica contra a gente mesmo. Nós temos todo o direito de, dentro dos relacionamentos, dentro das nossas relações, ficar chateado com alguma coisa que acontece. Nós somos humanos, isso vai acontecer. Só que se isso acontecer numa velocidade exorbitante, isso acontecer com frequência, isso vai te desgastar. Então, o que eu tô trazendo para vocês é uma inteligência emocional para que quando a coisa não sair como você espera, que você tenha o respaldo necessário para sair dela sem se ferir, sem se machucar, sem ficar contra você, tá? Vamos agora então para perguntas que nós podemos nos fazer para encontrarmos o quanto de expectativa a gente está colocando sobre as situações. A primeira pergunta que eu trago para vocês é: quem eu quero agradar? Aí você vai me falar, por que quem eu quero agradar? Porque a gente escolhe o que a gente escolhe. A gente deposita a nossa confiança em algo, porque em algum momento da nossa história a gente entendeu que se a gente fosse daquele formato e fosse daquele jeito, nós estaríamos agradando a outra pessoa. O que é agradar a outra pessoa? Nós estaríamos sendo acolhidos, amados, né? Nós estaríamos sendo olhados, admirados, aceitos, incluídos no sistema. Então, quem eu quero agradar? Eu quero agradar os meus pais? Eu quero agradar a minha relação? Quem eu quero agradar? Se a resposta não for você mesma, então nós temos um grande conflito aí, tá? Porque enquanto você tá fazendo todos os movimentos para agradar a outra pessoa, pode ser que você faça, assim, 1000 coisas e ainda assim não vai estar o suficiente. Inclusive, eu postei isso esses dias, eu disse para vocês, as nossas falhas, elas são risíveis. E as nossas conquistas ainda assim serão poucas. Então, de que lado que eu fico? Eu prefiro ficar ao meu lado, me agradar, né? Claro que com total responsabilidade, seguindo as regras aí da sociedade, né? Mas ficando ao meu lado. Isso não é só um processo do mundo real aqui da matéria, mas é um processo interno. Fazer aquilo que eu acredito que vai proporcionar para mim uma paz interior. Então, por que eu preciso agradar? Quem eu quero agradar? A outra coisa, e essa pergunta é uma pergunta muito maravilhosa, ela pode trazer várias respostas, eu vou perguntar para vocês. O que acontece de pior se eu não for o que o outro espera que eu seja? O que acontece de pior? O outro vai embora? O outro vai me deixar sozinha? Qual que é o pior de eu ficar sozinha? Qual que é o pior do outro ir embora? Eu não me senti acolhida, não me senti amada, não me senti respeitada? Eu me senti abandonada, rejeitada? Aí eu já te pergunto, quando foi a primeira vez que você se sentiu assim? Quando foi a primeira vez que você entendeu que quando o outro vai embora, você é rejeitada? Porque a outra pessoa pode ir embora pelas necessidades dela, não necessariamente ela foi porque ela tá te rejeitando, tá? Às vezes pode ser que sim, e às vezes pode ser que não. Então, assim, como é que você prefere lidar com essa situação? Entendeu? Então, são essas perguntas que eu faço aqui agora pra vocês. Tem uma coisa interessante também que eu pergunto em cima dessa outra pergunta que eu fiz, né? Onde foi e quando foi que eu aprendi... O que acontece de pior se eu não for o que o outro espera, né? Então, uma outra pergunta que eu trago é: quando e onde foi que eu aprendi que para o outro ficar, eu preciso passar por cima de quem eu sou e agradar? Então, qual foi o momento da minha vida que eu entendi que eu precisava rir das piadas das pessoas para agradar elas, que eu precisava passar por cima? Às vezes eu nem acho engraçada aquela piada, eu tô rindo, que é pra pessoa não ficar constrangida, né? A gente faz isso quase o tempo todo, né? A gente às vezes perde a nossa autonomia e dá o poder na mão da outra pessoa e fala assim: eu vou rir aqui sim, porque, né? Senão não vou agradar essa outra pessoa e pode ser que ela me ache uma chata e ela não queira mais ficar ao meu lado. Então, quantas vezes a gente perde o nosso poder pessoal? Tô dando um exemplo só, tá aqui, gente? Existem coisas num âmbito muito mais profundo, né? E muito mais sérios do que isso. Mas, né? Quantas vezes a gente dá esse poder ali na mão da outra pessoa, esperando que a gente possa ser aceito, que a gente possa ser incluído? É do ser humano isso? É da nossa necessidade isso? Sim, é. O que eu quero trazer pra vocês aqui é o equilíbrio, é a necessidade de ficar ao nosso lado. Porque mesmo quando as pessoas não ficarem ao nosso lado, ainda assim a gente vai estar ali se fazendo feliz,
tá? Não é uma questão de egoísmo, não é uma questão de fechar os olhos pro que tá acontecendo. Isso é uma sensação interna. Ainda que eu tenha que pedir desculpas, ainda que eu tenha que o famoso correr atrás, tá? Mas é uma sensação interna de que eu vou me fazer feliz, mesmo que o outro não me faça. Certo? Trouxe essas perguntas aí. Trouxe uma outra pra você pensar. Olha lá pro seu passado, olha lá pra sua infância. Quem foi que se ferrou por não ser o que se era, né? O que a sociedade estabeleceu, o que as pessoas esperavam que ela fosse e se ferrou? Quem foi que teve uma atitude fora da casinha, né? E foi fiel a si mesma e se ferrou. Aí você se deu a missãozinha lá de não ser como essa pessoa. Não quero mais ser como essa pessoa. Não quero ser nunca na minha vida como essa pessoa que foi autêntica, que teve autonomia e as pessoas acharam que ela era tal coisa, ela era outra, né? A gente pode, ao mesmo tempo que ter autonomia sobre a nossa vida, também agradar a outra pessoa. Não tô dizendo que a gente vai simplesmente ser negligente com o mundo à nossa volta. Tô falando isso sobre os nossos sentimentos internos, não é nem sobre as nossas atitudes aqui no mundo aqui fora, tá? A nossa atitude interna de ficar ao nosso lado. E é possível, completamente possível, que a gente se agrade e agrade também o outro, porque aí o sentimento, ele é genuíno. Se eu tô sendo verdadeira com o que eu tô sentindo, o outro também vai sentir isso. E não é muito mais gostoso lidar com a verdade do que lidar com uma manipulação de alguma coisa para poder agradar a outra pessoa só para que ela fique, para que eu não me sinta sozinho, ou para que eu não me sinta rejeitado, abandonado? E para que eu tenha que lidar com esses conflitos? Porque a dor, ela é tua. A dor não é do outro. O outro não tem responsabilidade pela dor que você vai sentir se ele for embora. Essa responsabilidade é tua. Isso não significa que dentro das relações, o que o outro faz não tem uma responsabilidade. Tem, mas é dele, não é tua. Cada um tem as suas próprias responsabilidades. Se você leva um tapa, a pessoa tem a responsabilidade do tapa que te deu e você tem a responsabilidade do tapa que levou. Entenderam? É isso, tá? Então, dei exemplos aqui pra vocês. Agora nós vamos falar sobre crenças. Quais são as crenças a nível subconsciente que podem estar permeando ali o nosso subconsciente e conduzindo a nossa vida? Então, uma delas é: não sou suficiente. Então a gente fica buscando coisas, buscando pessoas para se sentir suficiente, para ter autonomia para ser quem a gente é, tá? Essa necessidade, então, de buscar no outro para cobrir um vazio que a gente sente, de não se sentir autossuficiente e de não se sentir suficiente na entrega que a gente tem para o outro também, tá? Quando sou eu mesmo e não sou amado. Quando sou eu mesmo, não sou amado. Essa também é uma crença que pode existir a nível subconsciente. Por alguma vez você ter sido genuíno com o que você falou e todas as pessoas falaram: nossa, nada a ver isso aí, hein? Aí você se sentiu ali abandonado, rejeitado. Você falou: opa, eu tenho que me sobrecarregar, dar mais do que eu sou para as pessoas ficarem ao meu lado e eu não me sentir sozinho, tá? Preciso dar mais do que eu tenho para as pessoas ficarem e me amarem. Que é isso que eu falei também, a questão da sobrecarga. Me coloco numa posição de me sobrecarregar para dar: oi, amore, seja bem-vinda. Tá chegando agora, Jéssica. Gente, vão colocando as suas dúvidas aqui na caixinha que vocês tiverem sobre isso que eu tô falando. Vocês podem até mesmo colocar situações do cotidiano de vocês, né? Eu sempre queria expectativa que a pessoa faça isso, queria expectativa no meu relacionamento, a pessoa fez tal coisa comigo, e aí tal coisa, como é que eu vou lidar com isso? Coloca aqui, aproveita esse momento, eu deixei aqui aberto pra vocês, tá? Se tiver vergonha, vai com a vergonha mesmo, tá bom? Manda aí, põe ali nessa caixinha que é uma interrogaçãozinha aí, coloca aí dentro, pergunta, que no final eu vou responder aqui a essas perguntas. Vai com vergonha mesmo, eu não vou dizer quem é, não vou dizer seu nome, então fique em paz com isso. Então, falei pra vocês de algumas crenças a nível subconsciente que a gente pode ter, tá? Às vezes até mesmo a necessidade de agradar a outra pessoa, ela vem de uma junção de crenças a nível subconsciente que a gente tem de satisfazer o outro mesmo que isso me machuque, satisfazer as necessidades do outro mesmo que eu fique contra quem eu sou, tá? Isso também pode ser crenças ali a nível profundo da nossa mente.
Agora vamos para soluções. Que eu falei para vocês que eu ia trazer algumas observações, algumas perspectivas, algumas visões de mundo, vamos chamar assim, para ficar ainda mais tranquila essa questão da expectativa. E a primeira coisa que eu trago aqui para vocês, então, é dar a liberdade do outro ser quem ele quiser ser. Nós não temos o controle sobre a outra pessoa. Nós não temos o controle sobre o que a outra pessoa vai fazer. Ela pode estar falando para você na sua frente que te respeita, que te ama, e vira as costas e tá falando qualquer outra coisa sobre você que não condiz com aquilo que ela acabou de te dizer. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar contra você? Você vai ficar brigando com você? Você vai acreditar nessa perspectiva que a pessoa tá te vendendo sobre quem você é? Por isso que eu tô dizendo, é muito importante a gente resgatar o nosso poder, para que mesmo que o outro fale coisas sobre você, você tenha o respaldo, você tenha o equilíbrio de saber quem você realmente é. Não na perspectiva do outro, na sua perspectiva. Criar esse poder pessoal e não ficar dando isso na mão da outra pessoa. Não ficar deixando com que o outro fale quem é e quem não é você, o que você merece e o que você não merece. Né? Se você merece ou não merece ser rejeitada, merece ou não merece ser abandonada. Tem que trazer esse poder aqui pra você. Então, dar a liberdade pro outro de ser quem ele é. Porque aí você também cria a própria liberdade de ser quem você é. Você não precisa ficar agradando as outras pessoas em busca de um reconhecimento. Você pode ser reconhecida sem precisar ter essa necessidade, essa sobrecarga de ter que agradar a outra pessoa, tá? Então é completamente possível que isso aconteça. Eu já vi que tem mensagem aqui na caixinha, continue mandando que daqui a pouco eu vou abrir. Então, dar ao outro a liberdade de ser quem ele é. Você não vai controlar o outro, você não controla as emoções da outra pessoa. Sabe quando, sei lá, não sei se já aconteceu isso na vida de vocês, mas a pessoa, você tá lá conversando com a pessoa, alguma coisa acontece, aquela pessoa explode do nada e você fala, de onde saiu isso? Você não tem o poder de controlar quando uma pessoa vai explodir ou não vai explodir. Quando a pessoa vai falar alguma coisa. Nós não temos esse controle, então soltem. E essa é a segunda coisa que eu trouxe pra vocês. Soltem a vida, soltem o resultado. Você não sabe se você vai alcançar ou não vai alcançar aquele trabalho, se você vai ou não vai alcançar aquele salário. Você não sabe sobre isso, então solta o resultado e vive essa vida agora. Não estou dizendo para não ter sonhos, não estou dizendo para não ter objetivos, para não ter perspectivas e fazer o máximo possível para chegar até lá. Faça! Mas mesmo que você não alcance esse objetivo, o que é que você vai fazer? Você vai ficar contra você? Você vai ficar brigando com você? Vai ficar triste, vai ficar frustrado, vai ficar, né, pelos cantos ali deprimido? Não! Bora viver, tem outras coisas, tem outras perspectivas. Tem outras coisas maravilhosas que vão dar essa sensação de segurança pra você também, tá? Então, é se abrir pra vida, soltar a vida, soltar os resultados. Então, primeira coisa que eu falei, ser livre e dar autonomia pro outro ser livre também, para fazer as próprias escolhas, porque aí vocês terão autonomia para fazer as suas próprias escolhas, não ficar esperando que o outro sane os seus vazios, tá? E a segunda coisa que eu falei para vocês é soltar a vida, soltar o resultado. É mais ou menos assim, fiz o máximo que eu pude. Você quer alcançar um salário, quer alcançar um objetivo financeiro? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei, eu dei o meu melhor, eu escrevi os artigos, eu fiz horas a mais, eu fiz tudo isso. Agora eu não sei o que a vida amanhã vai me esperar. Soltei. O que a vida me dá é o melhor que poderia estar acontecendo, tá? Esse, inclusive, é um outro conceito. Eu trago o terceiro aqui pra vocês, que é a autorresponsabilidade. Tudo isso aqui que eu falei pra vocês é exatamente isso, autorresponsabilidade. É tirar do outro a responsabilidade de me dar alguma coisa, porque quando eu me dou a responsabilidade de me fazer feliz, independente das circunstâncias do mundo lá fora, fica muito mais fácil eu lidar, não só mais fácil, mas fica muito mais leve, muito mais tranquilo e calmo e harmonioso eu lidar com as minhas... com a minha vida, com os meus desejos, com os meus objetivos e com os meus sonhos. Certo? A Fernanda disse aqui, não ter poder de controlar o outro. Caiu como uma luva. Gente, é isso. Solta a necessidade de controlar o outro. Nós não temos o controle sobre nada. Entendeu? Eu tô aqui conversando com vocês, pode cair um foguete na minha cabeça. Entendeu? Então não tenho como controlar
isso, eu não tenho essa opção na minha vida. Então tudo que acontece, se a gente olhar pra isso, não tenho como controlar o outro. Eu tenho só como olhar pra dentro de mim e controlar como é que eu vou reagir à coisa. Só isso que eu tenho, né? É esse o controle que eu tenho aqui conscientemente. Então, diante disso, qual é a perspectiva que pode vir pra gente? De que tudo que acontece é perfeito como é. É o que poderia ter acontecido. Era o melhor que poderia ter acontecido, tá? Então, se eu não tenho controle sobre o outro, eu só tenho controle sobre como eu vou reagir, então tudo tá acontecendo de uma maneira muito perfeita. Por quê? Como é que eu faço essa relação dessas duas coisas? Se eu não tenho controle sobre o que o outro vai me oferecer, o outro, lê-se, né? Como eu disse pra vocês, o trabalho, o outro mesmo, uma outra pessoa, os setores da minha vida, se eu não tenho esse controle, e se a vida tá acontecendo assim, sem eu controlar nada, eu tô deixando ela solta e acontecendo, então tudo que tá acontecendo, que tá fluindo, é perfeito como é. A engrenagem que tá, como se fosse uma dança cósmica acontecendo, ela tá me trazendo para este lugar, porque era o que eu precisava passar para crescer e para evoluir. Então tudo está perfeito como está. E aí, quando eu olho para isso, eu entendo que o outro tem a responsabilidade sobre ele, e ele vai arcar com as consequências dessa responsabilidade, como eu também. Eu tenho a responsabilidade sobre o que eu sinto, e eu vou arcar com as responsabilidades disso, com as consequências disso, da minha própria responsabilidade sobre as minhas ações, as minhas escolhas, os meus pensamentos e os meus sentimentos. E aí, se eu sou responsável por mim e o outro por ele, então ele é livre para fazer aquilo que ele quiser fazer, né? Vai ter consequências? Vai ter, né? E eu, a mesma coisa, eu também sou livre para fazer aquilo que eu quiser fazer, tá? Agora vamos para as perguntas. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Não? Então vamos às perguntas. Tem uma afirmação. Eu tô vivendo isso. Eu estou vivendo isso e preciso sair disso. Bom. Então essa live caiu como uma luva para você, né? Então essa live aí, recomendo até mesmo que depois que eu subir no YouTube, na quarta-feira, essa live já vai estar lá, que você assista e vai pausando e vai estar escrevendo essas coisas que eu tô falando, né? Vai afirmando isso tudo que eu tô falando. E entre lá no canal do Telegram e faça o áudio, que eu vou deixar disponível aqui pra vocês, que eu vou deixar lá disponível para vocês no Telegram, para que vocês possam ouvir e ir trazendo esses conceitos para vocês através dos sentimentos, porque são os sentimentos que permeiam quem nós somos, né? São eles que dão um respaldo ali para que a coisa aconteça. Então, trazendo esses sentimentos, essas sensações, para que diante da vida você se sinta assim, se sentindo liberta, sentindo que o outro é responsável pelo que ele criou e você é responsável pelo que você criou, né? Soltar a vida, deixar com que a coisa flua para você e se abrir as infinitas possibilidades que acontecem, né? Soltar essas expectativas que vão acontecendo, que vão sendo geradas. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Muitas vezes procuro nas pessoas o que não acho em mim. Isso é uma grande verdade, isso é a famosa projeção. Por ter vivido uma relação em que sofri muito. Parece que não consigo ficar só. Muitas vezes, então vamos lá. Muitas vezes procuro nas pessoas o que não acho em mim. Então, se você não se dá amor, você fica esperando que a outra pessoa se dá. Se você não se dá respeito, você fica esperando que as outras pessoas se dão. Então, você fica... Olha só o quão contrário a você tá nesse momento, né? Eu não tô me dando nada e tô esperando que o outro faça isso por mim. Eu vou brigar com o outro, eu vou achar que não me ama, vou achar que não me aceita, que tá me rejeitando, que tá me abandonando. Porque nem eu tenho isso dentro de mim. Então o olhar é pra dentro. Eu vou buscar construir dentro de mim esses sentimentos maravilhosos, para que quando o outro chega, ele acrescente. E não venha pra tapar buraco, e não venha pra sanar os meus vazios, as minhas frustrações, as expectativas que eu criei em cima dele. Porque o outro não é obrigado a sanar as suas expectativas, tá? Dentro de uma relação é troca. Dentro de uma relação é troca. Eu te dou isso e você me dá aquilo. E é assim que essa relação cresce, tá? Mas quando eu cobro o outro pra me dar alguma coisa, é porque eu não estou me dando isso. De alguma forma, algum sentimento está em falta dentro de mim. E isso, gente, aí vocês vão falar assim, nossa, então se eu tiver todos os sentimentos dentro de mim, as relações vão ser maravilhosas. Não.
Não, elas vão continuar tendo suas dificuldades, seus problemas, porque nós somos humanos e nós vamos sempre estar nos deparando com isso. Faz parte do crescimento, faz parte do autoconhecimento. O que eu quero dar pra vocês é uma facilidade, é um olhar e uma visão de mundo que deixe mais leve, mais tranquilo, para que a gente possa transitar por esse mundo aqui muito louco. Vamos olhar aqui o que mais tem. E quando não tem reciprocidade? Aí eu te pergunto, por que é que você fica numa relação, que seja com o que quer que seja, um trabalho, um relacionamento que quer que seja, que não tem reciprocidade? Né? Vamos lá, eu não sei qual que é o quadro e qual que é o cenário, como são os personagens, né? Mas vamos lá no cenário. Se você tá dando alguma coisa e a outra pessoa não tá trazendo isso de volta pra você. Se você acha que você tá dando muito pra outra pessoa, eu te pergunto, por que é que você precisa dar muito pro outro? Por que você precisa se sobrecarregar? Tudo isso para que o outro fique no nível mais baixo que você e que nunca consiga chegar até você, para que você possa ser o suprassumo da relação? Olha só o quanto eu dou, olha só o quanto eu tô oferecendo. E você aí embaixo, você nunca vai chegar aqui no meu pé. Ou, se for o contrário que você tá vivendo, o outro tá sempre dando muito e você não consegue chegar naquilo, porque o que você tem para oferecer hoje é diferente do que ele tá oferecendo para você. Então, converse com outra pessoa. Diga para ela, não sinto reciprocidade no que tá acontecendo aqui entre nós. O que é que nós podemos fazer juntos com isso? Não é uma cobrança do outro, mas é entender o que é que tá acontecendo. O que é que vocês podem fazer juntos para que isso cresça, para que essa relação possa crescer. Tá? O que é que você vai ter que abrir mão? Porque relacionamento é isso, é abrir mão de coisas, relacionamento é construir outras, né? É deixar muitas vezes que o outro possa nos proporcionar uma visão que antes a gente não tinha, tá? Às vezes a gente fica tanto no eu sei, eu tô certo, e o outro não consegue nos proporcionar uma outra visão, né? Você tem uma vivência, a outra pessoa tem outra, vocês trazem uma carga, um ensinamento diferente um do outro. Então é muito importante que haja conversa, que haja essa comunicação. O que eu tô sentindo, o que é que você tá sentindo, como é que a gente pode chegar juntos numa solução. Deixa eu ver outra coisa. O que eu poderia fazer para parar de esperar alguém? Vamos lá. Falei pra vocês aqui 3 pontos importantes. O que eu posso fazer para parar de esperar alguém? A resposta já tá na sua própria pergunta. Parar de esperar. E como é que eu vou fazer isso? Parar de esperar essa pessoa? Perguntar por que eu tô esperando que alguém venha me salvar? Por que eu espero que alguém seja o heroína da minha vida? Então eu te pergunto, aonde é que você tá deixando o seu poder? Na mão das outras pessoas. Você tá deixando com que outra pessoa venha te salvar e você tá esperando que a outra pessoa venha te procurar, venha te amar, venha te acolher. É gostoso isso tudo? A gente quer isso pra nossa vida? Claro que a gente quer isso pra nossa vida, mas e se não acontecer? Você vai brigar com você? Você vai ficar contra você? Não é muito melhor e muito mais gostoso se você se der isso? Se você for a sua própria heroína? Se com o que você tem hoje aí nas suas mãos você começar a falar, não, com o que eu tenho aqui hoje eu vou batalhar pra me dar esses sentimentos, pra me dar essa autorresponsabilidade de ser a criadora da minha própria vida. Vamos lá. Como faço para criar um novo emprego? Acho que eu não entendi a pergunta. Aí tem uma explicação assim. Como olho para dentro de mim para conseguir um novo emprego? Existe o medo e a insegurança. Vem a pergunta que eu disse lá para vocês. O que acontece de pior se eu tiver um novo emprego? Como é que as pessoas vão te olhar? Você vai abandonar alguém? Alguma pessoa vai te rejeitar? Você vai ter que sair de alguma zona de conforto? Aí você fala, não tem nenhuma zona de conforto aqui onde eu tô, não. Será? Será que é onde você tá não tá confortável? Porque aí você pode reclamar das pessoas do seu trabalho, você pode reclamar do quanto você ganha. Então aí tem uma zona de conforto na reclamação. E se eu for para um emprego muito melhor, eu não vou ter que reclamar? Eu vou ter que realmente trabalhar, eu vou ter que realmente dar o meu suor? Tô dando alguns exemplos, eu não sei se é o seu caso. Tô falando aí, né? Se não for, você me fala aí. Você fala assim, não, é questão sobre isso. Aí você me fala, tá? Não sei, tô explanando. Vamos ver aqui. Acho que eu respondi tudo que estava aqui. Respondi a pergunta de vocês. Respondi o que é que vocês gostariam de me perguntar. Ficou alguma dúvida?
dessas pessoas que deixaram aqui na caixinha essas perguntas. Tem mais alguém que gostaria de mandar alguma coisa? Pode mandar tanto aqui no bate-papo. Deixa eu até inclusive se tem alguma coisa aqui. Ah lá, a Vanessa disse que fez muito sentido, né? E talvez as perguntas que as pessoas deixaram aqui pode ser a resposta para uma outra pessoa que esteja aqui. Por isso, gente, se vocês têm dúvidas sobre essa questão da expectativa, coloca aqui na caixinha. Ah, eu tô criando expectativa sobre tal coisa, como é que eu faço para poder sair disso e tudo mais. Deixa aqui na caixinha que eu vou respondendo vocês. A Fernanda disse, só agradecer, linda e importante sua fala. Eu que agradeço, Fernanda, por você estar aqui, por estar me ouvindo, né? Por estar presente aqui nessa live. Bom, como não apareceu nenhuma outra pergunta, eu sou meio ruim com esse negócio aqui. Eu vou dar mais uma olhada para ver se eu não tô perdendo alguma coisa. SS já respondi essa também. Ah, tá. Tinha uma pergunta, a coisa que você falou, né? Como olho pra dentro de mim pra conseguir um novo emprego? Como seria esse olhar pra dentro de você? O que é que você gostaria de um novo emprego? O que é que você gostaria nele? Ah, eu gostaria de ser respeitada, eu gostaria de ser acolhida, eu gostaria de ser amada, de ser valorizada. Eu gostaria de ter tudo isso, ter esse bolo de sentimentos aqui. Eu gostaria que esse emprego me proporcionasse tudo isso. O que é o olhar pra dentro? Quais são os momentos da minha vida em que eu não me dou isso? Porque se você tá esperando que o emprego te dê isso, pode ser que ele não te dê. E aí você vai entrar numa frustração, numa insatisfação, numa tristeza muito profunda. Então pergunta, se eu quero ser acolhida, reconhecida e tudo mais, vou começar a fazer isso por mim. Como que eu começo a fazer isso por mim? Como que eu vou me dar toda essa carga emocional aqui dentro de mim para que eu possa me sentir dessa forma? A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é reprogramar a sua mente, porque tem uma informação dentro de você que tá dizendo que não é seguro, não é permitido, não é interessante que você se reconheça, que você se valorize e que você se ame. Porque talvez em algum momento uma pessoa que tinha autonomia sobre si mesma, você viu essa pessoa com autonomia e você julgava ela como prepotente ou arrogante. E aí você entendeu que não era seguro ser essa pessoa. Não quero ser como essa pessoa, não quero trilhar o caminho aqui porque isso traz dor. Tá? Aí você se afasta disso. Só que é completamente possível você ter tudo isso aqui que eu listei, ser reconhecida, valorizada e amada, sem precisar ser arrogante, sem precisar ser prepotente. Entendeu? Então esse olhar pra dentro, pra mim, começa com uma reprogramação, tá? E a nível profundo, entendendo as causas raízes. Se você não consegue identificar isso sozinho, então procura uma pessoa que consiga fazer isso por você, tá? Apareceu aqui mais algumas perguntas. Ah, diga em uma relação. Ah, teria como eu não me sobrecarregar? Foi né, a pessoa que me perguntou como eu poderia fazer para parar de esperar alguém. Teria como eu não me sobrecarregar? Com certeza teria. E é uma dessas opções que eu dei aqui agora, de reprogramar a sua mente. Entender por que você precisa se sobrecarregar para poder dar alguma coisa para outra pessoa. Por que não pode ser leve? Por que a tua escuta e a tua fala não pode ser leve? Por que precisa ser com peso? Porque você precisa se sobrecarregar, né? O que acontece de pior se for leve? Como que a outra pessoa vai te ver se você for leve? Como é que você vai se ver se for leve? Hein? O que pode acontecer de pior? O que é que de inseguro tem nisso? O que é que não proporciona segurança sair dessa sobrecarga? Talvez porque se você for vista como sobrecarga, outra pessoa vai olhar pra você e falar assim, olha lá aquela pessoa carregando toneladas, que lindo, né? Ela colocando todo mundo ali nas costas dela, né? E um dia você poder olhar pra ela e falar assim, olha o que eu fiz pra você, olha só a quantidade de coisas que eu abri mão na minha vida pra você, deixei de fazer isso, me sobrecarreguei com aquilo, eu cuidei de você, eu fiz tudo aquilo, só pra pessoa ficar ao seu lado. Então talvez você esteja carregando a sobrecarga só para poder fazer o outro ficar ao seu lado, né? Isso tudo não é uma coisa consciente, tá, gente? Isso pode ser inconsciente. A gente faz todo esse processo, todo esse mecanismo para satisfazer esse nosso inconsciente.
Digo em uma relação. Eu sempre acredito que sou mais do que recebo e me sinto ruim por isso. Tá, se você sente que você é mais do que você recebe, eu te pergunto. Vamos lá. Você tá recebendo X e você acha que você mereceria receber 3X. Por que você permanece nessa relação? Por que você não vai se relacionar então com a pessoa que está te dando aquilo? Ou veja se você não se coloca nessa posição de deusa do Olimpo, que merece receber coisas incríveis e maravilhosas e tudo mais, que é para que o outro nunca consiga chegar em você. Você fala, não, como? Não, imagina, eu quero que o outro me dê coisas. Será? Será que você realmente quer que o outro entregue ou você quer sempre estar lá em cima para poder olhar pro outro e falar assim, você não consegue, tá? Você não consegue chegar aqui em mim. Olha eu aqui que grandiosa, olha eu aqui que poderosa, tá? Então, se você se sente num lugar de muito maior que o outro e o outro não consegue te dar aquilo que você acha que merece, então saia dessa relação. Primeira coisa, né? Uma das coisas aqui, não tá entregando aquilo que você gostaria e você fica ali batendo martelo, então não funciona pra você. Por que você se coloca em situações em que você precisa ficar validando quem você é, ficar afirmando quem você é? Qual que é a necessidade que você tem de se colocar nessas situações? Né? De provar pro outro, olha só, eu sou importante, olha só, eu mereço o seu amor, por favor, me dê mais. Você está me rejeitando, você está me abandonando e eu não mereço isso. Por que é que você está se colocando nessa situação? Por que você precisa provar pro outro que você precisa disso tudo? Por que você não está se dando isso pra você? Porque quando a gente se dá isso, o outro vem pra acrescentar. Se você realmente se dá isso, o outro consegue ver isso na outra pessoa. A gente consegue sentir isso na outra pessoa, sabe? Sabe quando você entra com uma pessoa, imagina uma pessoa aí que você respeita muito, você fala, nossa, essa pessoa é fera naquilo que ela faz. Se você vê ela na sua frente, você vai ter um respeito por aquela pessoa, porque ela tem, talvez ela tenha então, tudo aquilo dentro dela, ela tem um respaldo com aquele sentimento, que ela realmente sente isso sobre ela, e ela passa isso pra pessoa, tá? Então você não precisa ficar por A mais B querendo que o outro veja quem você é, veja o quanto você merece amor. Se dá esse amor, sinta que você merece esse amor e acabou. O outro não tá dando, não tá oferecendo o que você tá gostando? Por que você tá se mantendo aí, nessa tortura? O que é que você quer provar pra você? O que é que você quer provar pro outro? Que você não merece amor? Então talvez você não acredite 100% que você merece amor. Ser reconhecido, ser valorizado, troca pelo sentimento que você quiser, tá? Deixa eu ver se acabou aqui. Acho que acabou. Respondi tudo. A Fernanda deixou aqui. Durante muitos dos meus processos, muito dolorosos, por muitas vezes, pedir ajuda foi o crucial para começar a me reconectar e assim fazer as perguntas para responder, não o outro. Estamos aqui para isso, né, Fer? Porque pelo que eu entendi, você é terapeuta também, né? Seja bem-vinda. Então é isso, perguntar. Às vezes a gente não consegue fazer isso por nós mesmos. Eu mesmo tô sempre falando aqui para vocês. Eu também busco isso na terapia, né? Eu tô lá fazendo os meus processos comigo. Eu me deparo com algo que eu não tô conseguindo me responder, não tá conseguindo sanar as minhas dúvidas. Eu já mando mensagem pra minha terapeuta, né, que é a Rô, e falo assim, querida, me socorre, porque eu tô com um nó aqui que eu não tô conseguindo desfazer. E por isso que é incrível as nossas relações, e por isso que é importante a gente se relacionar. Porque às vezes só no outro a gente consegue enxergar, porque a gente projeta, o outro fala assim, ó, é esse ponto aqui que você não tá enxergando, todos esses pontos aqui que você não tá enxergando. Você fala, ah, eu mesmo não tava vendo. Tá? É muito interessante isso. Muitos dos nossos processos serão vistos quando a gente olhar para o outro. Então é muito importante a gente se relacionar, é muito importante a gente se cuidar, a gente buscar alguém que esteja apto para fazer a gente enxergar essas causas emocionais dentro de nós. Certo? Mais alguma pergunta que vocês queriam fazer? Fer, muito obrigada pela sua colocação, foi muito pertinente, eu adorei o que você disse. Bom, acho que já passamos por pontos importantes, respondi aqui as dúvidas de vocês, espero ter esclarecido, né? Não sei como bateu aí em vocês, às vezes eu falo coisas que não são legais de serem ouvidas, mas eu não tô aqui também pra passar a mão na cabeça de vocês. Eu também peço ajuda minha, dá muita clareza. Com certeza é isso, é a melhor coisa que a gente faz.
né? Buscar esse autoconhecimento, projetando as nossas dores, os nossos prazeres, as nossas satisfações, a nossa insegurança, a nossa segurança no outro, para poder se auto-observar. Ou para aparecer mais 2 perguntas aqui. Ai, minha nossa. Apertei o botão errado. E se existe preconceito da família? Olha, se a sua família tem preconceito sobre o que você está construindo agora, e pela sua pergunta anterior, isso tem a ver com relacionamento, então tá na hora de você olhar para sua família de origem e dizer: muito obrigada até aqui, eu sou muito grata, mas quem cuida da minha vida agora sou eu, tá? Porque eles não vão viver a sua vida. Então a gente teria que ter uma conversa mais profunda pra gente poder entrar nisso. Mas uma das coisas que eu digo pra vocês é: quando a família de vocês, né, se você já tem autonomia, você já é maior, né, não é menor aí de 18 anos, se você já tem autonomia na sua vida, já tem suas próprias coisas e a sua família tem preconceito em relação a isso, fala: eu entendo o seu ponto. Eu entendo que você tenha preconceito, que você tenha as resistências sobre quem eu me tornei. Isso é uma perspectiva sua. Agora, se você comprar esse preconceito, se você comprar essas ideias, você vai se colocar num lugar de não felicidade, vai te colocar num lugar de frustração. Pra quê? Tá? Entendo, respeito a sua opinião, você tem todo o direito, como eu disse, dou a liberdade do outro de ser quem ele é. Te dou toda a liberdade de ser quem você é. Se você não gostou do que eu tô fazendo, mas isso tá me fazendo feliz, então paciência. Agradeço por tudo que vocês fizeram por mim, agradeço pela vida que me deram, mas agora eu tenho a minha vida. Agora eu tenho o meu caminho para trilhar. Pega essa força que vem da tua família de origem e coloca na tua família que você tá criando agora, ou, né, por conta de você falar pra mim que é relacionamento, então eu acredito que seja nesse ponto. Tem mais 2 perguntas aqui. Chorei muito, mas aliviou. Ai, gente, é punk, é chorar e rir ao mesmo tempo. É isso, às vezes é botar pra fora, né? Botar pra fora esse choro, botar pra fora essa frustração e se colocar na impotência, não consegui. E aí, não consegui atingir os meus objetivos, não consegui chegar onde eu queria. Tá, joia, o que isso me torna? Me torna fracassada. Na perspectiva de quem? Na sua? Você viu quanto você tentou. Você viu quanto você quis. Tá? Se torna fracassado na visão do outro, ele vai viver tua vida? Não vai. Então vai viver tua vida. Vai ser feliz. Em nome de Jesus. Ela disse que o preconceito é a dele que tem. Bom, quando isso seria um pouco trazendo alguns conceitos aqui da constelação familiar. Quando é a família do cônjuge que tem o preconceito sobre a relação de vocês, então o que a gente tem que fazer? Respeitar a opinião dessas outras pessoas, mas deixar com que o cônjuge lide com isso, porque é a família dele, tá bom? Então não tente salvar e ser a heroína da relação de vocês, querendo fazer e mostrar por A mais B que você vale a pena para aquela família lá te aceitar, tá bom? Olha para o que vocês estão construindo agora. A gente não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou, não é? Então, busca isso. Deixa a família dele lá que ele cuida dele lá. E você olha aqui pra tua. Live muito esclarecedora e de muito conteúdo para refletir. Realmente assistir novamente e ir anotando. Muito bom. Gratidão, Fer. Gratidão pela colocação. Oi, Carla. Boa noite. Carla, você chegou agora, minha filha. Eu não acredito. Tô chateada. Brincadeira. Eu vou deixar a live salva, tá? Pra você que não assistiu, que entrou agora, que não tá entendendo bulhufos do que eu tô falando, a live vai ficar lá, salva no YouTube. Tem muita coisa legal. Você assistiu essa live, você falou, essa menina falou rápido demais, entendi nada que ela falou, assiste de novo, vai anotando. Meu direct tá aí aberto pra vocês me perguntarem, tá? Tô aqui pra responder. O que eu puder ajudar, eu vou ajudando aqui. Tem coisas que é seu e do outro, deixa do outro lá. Perfeita colocação. Tem coisas que são minhas responsabilidades e vou arcar com isso. E tem coisas que é do outro. Sim, eu estava em... E cortar um pouquinho aqui.
Ah, estava em aula. Eu tô brincando. Mas então tá bom. Gente, olha, nós já falamos aqui mais de 1 hora. Misericórdia, adoro essa live pegando fogo. Todo mundo perguntando. Adorei essas perguntas que vocês fizeram. Adorei a colocação de vocês. A presença de vocês aqui, né? Ah, e uma coisa interessante. Sabe de alguém que... Nossa, pensou em alguém assim, nossa, se essa pessoa assistisse essa live, meu Jesus misericordioso. Manda pra ela essa live. Assim que eu subir, eu vou avisar aqui no story na hora que eu subir. E você já manda o link lá pra ela, entra lá no YouTube e manda o link pra ela e fala: criatura, assista isso daqui, tá? Porque às vezes, ó, dá um estalo na cabeça da pessoa e ela fala: opa, olha onde eu tô me enfiando na vida, né? Dá pra me enfiar em outros lugares mais legaisinhos. Entrei pra ver seu rostinho. Um beijo, minha linda, tô com saudade de você. Amei demais. Fer, gratidão. Gratidão a Vanessa, que participou aqui também. A Carla, maravilhosa, que chegou depois, mas ela vai assistir depois lá no YouTube, né? A todo mundo que deixou aqui na caixinha também. Como eu falei pra vocês, não vou divulgar os nomes, né, das perguntas que foram feitas. A todos que estavam aqui comigo. Muita, muita gratidão. Vamos para as próximas lives, né? Seja bem-vinda, Lelaine. Adorei ter você aqui também. E vamos para as próximas lives. Vou abrir caixinha para vocês me perguntarem essa semana, então fica atento aí, né? Viu que tinha ali uma coisa que vocês queriam saber, que eu poderia fazer uma live. Li, fala sobre esse assunto, fala sobre aquilo. Bora, coloca lá na caixinha que eu posso fazer uma live de acordo com o que vocês me pediram. Inclusive, essa live foi um pedido, tá? Foi uma pergunta que me fizeram lá na caixinha e eu pensei em fazer ela aqui para vocês. Gratidão imensa. Obrigada, Aline. Obrigada, Lelaine. Obrigada, Nayara. Obrigada, Fer. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Carla. Obrigada, Mi, por estar aqui junto com a gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vão ser felizes, vão viver essa vida maravilhosa, alcançando ou não alcançando o resultado. Vamos viver o que tem para ser vivido hoje, tá? Colocar nossa cabecinha no aqui e no agora, porque a vida é maravilhosa, se a gente quiser que ela seja. Certo? Então é isso. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os desconfortos, porque eles virão, né? Mas ter esse olhar cuidadoso, esse olhar amoroso com a gente mesmo. Um beijo e uma boa semana pra nós.